Faça sua aposta com a Bet Nacional. Clique no primeiro link da descrição e comece a lucrar agora mesmo. Olá, seja bem-vindo ao canal Mercado da Bola 2.0. Aqui você encontra as melhores notícias do Corinthians e Palmeiras em primeira mão. Já vai se inscrevendo no canal e ativando as notificações para receber notícias diárias do seu time de coração e também deixe o seu like no vídeo. Nos últimos jogos do Corinthians, o desempenho tem sido bem criticado e um dos motivos que causaram a queda técnica em campo é a explicação para isso. Setoristas do Timão, entre eles Rodrigo Vessoni, informam que a preparação física da equipe tem causado divergências internas nos últimos dias. A metodologia de trabalho de Vitor Pereira e da comissão técnica portuguesa é vista como um ponto importante de atrito, além da percepção de que há jogadores descontentes no elenco atual com este perfil. Segundo fontes consultadas por Rodrigo Vessoni, pessoas próximas da diretoria, por exemplo, a principal crítica é a carga de trabalho colocada em prática no clube. Parte dos jogadores entende que a quantidade de trabalho está acima das atuais possibilidades físicas do elenco, seja pela idade avançada de alguns atletas, seja pelo calendário do futebol brasileiro. Vale lembrar que, depois de ficar 9 dias sem trabalhar, o Corinthians vai entrar em campo 8 vezes em 25 dias neste mês de abril. Por isso, entende-se que a comissão de Vitor Pereira tem exagerado inclusive na intensidade colocada em prática no aquecimento antes dos jogos. Parte física do elenco do Corinthians também desagrada ao treinador Vitor Pereira. O elenco também não está contente com a quantidade de treinamentos realizados pela manhã. Jogadores veem a questão de forma exagerada. Desde o início do trabalho de VP no Corinthians até a véspera do jogo contra o Botafogo serão 19 treinos pela manhã e 11 à tarde, sendo que, dos últimos 15, somente um foi realizado pós-almoço. Vessoni também relata que a condição física dos atletas do Corinthians é fator de descontentamento também do técnico. Para Vitor Pereira, há um déficit físico no grupo de jogadores e isso, na visão da comissão, é consequência de um trabalho ruim feito pela comissão de Silvinho. A carga física colocada em prática nos treinamentos já tirou 7 jogadores de jogos recentes do Timão: Bruno Melo, Jô, Luan, Ivan, Fagner, Júnior Moraes e Raul Gustavo. A principal torcida organizada do Corinthians deu papo no início desta tarde. Diante dos maus resultados e, pior, da suposta pouca disposição do time, a Gaviões da Fiel publicou nota em que diz ter perdido a paciência com o grupo. A Gaviões anunciou, via nota oficial, que a postura apresentada pelo elenco é inadmissível e, por isso, acabou a paciência principalmente com os medalhões do elenco. Pelo que apurou o Soutimão, tratam-se de jogadores como Cássio, Gil, Fábio Santos, Paulinho e Jô. A organizada ainda cita questões como falta de tempo para trabalhar e calendário com jogos em excesso como desculpas, e que a estreia da Copa Libertadores mostrou a falta de compromisso e de vontade do time. Além disso, a Gaviões faz um ultimato: ou joga por amor, ou joga por terror. Confira a nota oficial da Gaviões da Fiel sobre uma fase do Corinthians. Estamos anunciando o fim da paciência com o atual elenco do Corinthians diante da postura que vem sendo apresentada nos últimos jogos, principalmente pelos medalhões. Vitória ou derrota fazem parte do futebol e a Fiel estará com o time em qualquer situação, porém falta de vontade e raça são critérios indispensáveis na história do Corinthians. Nesse atual elenco que vemos é um time apático, desorganizado, sem vontade e sem raça. Não briga por uma bola, tiram os pés das divididas, não dão sequer um carrinho para demonstrar raça e determinação. Isso não toleramos. Não venham com desculpas de pré-temporada, calendário de jogos excessivo, pois mais uma vez, após 10 dias de descanso e treinamento, tínhamos a oportunidade de reagir e começar com o pé direito na competição mais importante do ano, contra um time tecnicamente muito inferior, sem falar na discrepante folha salarial. E o que foi mostrado, mais uma vez, foi a falta de compromisso e vontade. Um time absolutamente sem a cara do Corinthians. É inadmissível tomarmos gols em inícios de jogos de maneira tão recorrente. Isso já vem acontecendo desde o ano passado. Pior ainda é a falta de reação e de entrega para reverter esse erro primário durante a partida. Diante dessa situação, os Gaviões vêm por meio desta nota informar que a paciência acabou. Iremos tomar as providências necessárias para pressionar esse atual elenco a entender o que é Corinthians. Hotéis, saídas de jogos, CT.
Estaremos em todos os lugares para não deixá-los esquecer onde estão jogando. A comissão técnica deve ter total autonomia para barrar os jogadores que estão descompromissados e rendendo pouco. Cássio, Gil, Fábio Santos, Paulinho, Jô, o passado de vocês não entra mais em campo. E se for para ficarem com vaidade e corpo mole, visando derrubar técnico, nossa postura será outra também. Ou joga por amor ou joga por terror, diz a nota oficial da Gaviões da Fiel. O início de temporada do Corinthians e do trabalho desempenhado pelo treinador português Vitor Pereira não vem agradando os torcedores do Timão. Após a eliminação nas semifinais do Campeonato Paulista, a equipe foi derrotada na estreia da Copa Libertadores, para o Always Red, da Bolívia. Esses resultados fizeram com que muitas peças do elenco do Alvinegro do Parque São Jorge fossem contestadas. O apresentador, comentarista e ex-jogador do Corinthians, Neto, não perdoou alguns jogadores do Timão e chegou a oferecer um trio de atletas, que não vem jogando bem, ao rival, Palmeiras. Ele ofereceu ao palestra os atacantes Luan, Jô e Jonathan Cafu. Se o Palmeiras quiser, a gente dá o Luan, Jô e o Jonathan Cafu. A gente leva, paga a passagem e dá o lanche. Você quer, Palmeiras? Tão reclamando do elenco. Jonathan Cafu jogou 2 Champions League, mas não joga, hoje, na Lampions League, afirmou o ex-jogador, conforme publicação do Torcedores.com. Outra peça criticada por Neto foi o ex-jogador palmeirense Roger Guedes. Roger Guedes perde a posição, entra e é pior de quando era titular. O Dudu voltou dos problemas que ele teve e voltou melhor no Palmeiras. O Danilo ficou sem jogar o primeiro jogo, da final do Paulista, e voou, no segundo jogo. Ele correu mais do que deveria correr. Ele ainda reforçou que a derrota para a equipe boliviana foi vergonhosa. É uma vergonha perder para esse time, e uma vergonha para a história do Corinthians. Acredito que vai classificar na dificuldade, mas a forma como os jogadores jogaram. Menos o William, que não fez uma grande partida, mas correu, e o Fábio Santos, que correu, concluiu.